Uma das minhas primeiras apresentações na vida foi no oitavo ano. Eu estava apresentando alguma coisa sobre moedas, história, moeda do Brasil. E quando chegou a minha vez, as minhas pernas, cara, elas ficavam tremendo, bambaleando, cara. Eu sentia que a qualquer momento eu podia simplesmente cair no chão, mano. A minha cabeça, ela ficava fervendo. Eu tinha que ficar entre, cara, eu tenho que me controlar, eu tenho que me controlar e explicar o assunto. Eu não conseguia olhar para as pessoas lá da minha sala que, cara, que eu ficava com o meu corpo todo para cartolina. E algo interessante de se falar agora é que quando uma vez, na hora que eu olhei lá para as pessoas, eu vi que algumas estavam no celular, outras não estavam nem ligando. Essa é a verdade, cara. A maioria das pessoas nem tá ouvindo é, o que tu tá falando, o que tu tá dizendo. Elas estão talvez pensando no que elas vão falar, ou qualquer outra besteira, até teu professor, cara, provavelmente não tá te escutando a maior parte do tempo. Sabe quando aquele professor começa a ficar flat, aí fica falando, aí surge um momento que você fica devagando. Então, ele também faz isso, com certeza, cara. Ele é humano como os alunos. Aí fica, caraca, será que eu deixei o frango fora da geladeira? E uma dica interessante, olha nos olhos do professor quando você estiver explicando alguma coisa. E ele vai prestar mais atenção, vai ficar mostrando que está ouvindo, né? E ele vai te ouvir e vai gerar uma percepção de que ele está falando algo. Cara, depois desse ano, no oitavo, lá em 2023, eu fui pro nono ano. E aquela escola foi praticamente a melhor escola que eu fui de ensino. Lá era muito comum as apresentações no trabalho, em trabalho. Era, cara, já teve lá no início do ano apresentação de trabalho, não era só de uma, de duas matérias. Era geralmente de todas as matérias que você tinha que apresentar. E, cara, apresentar várias apresentações o ano todo te faz melhorar absurdamente, cara. E aquela escola, ela nem tinha tanta gente, era 18, mais 20 pessoas. Mas se depois você for para mais sala com 30, 50, 60 pessoas que você nem conhece, cara, eu te garanto que vai ser mais de boa. Você treina para menos pessoas e treina muito. E você começa a ver que aquelas 60 pessoas, 70, nem são muito difíceis de falar. E, cara, naquele ano, no nono ano, foi quando eu comecei a melhorar, cara, de verdade. E até depois, na mesma escola, a última apresentação que eu fiz naquela escola, eu fui muito elogiado pelos meus colegas de classe, falando que queriam fazer uma apresentação comigo. Porque eu também entendi uma coisa, que, cara, tem um monte de apresentação chata, cara, que ninguém quer ouvir, que blá, 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 blá. Mano, aí você só espera passar a aula. Eu falei, cara, em vez de falar aqui um monte de coisa que vocês não querem ouvir, eu vou falar o que vocês querem ouvir. Aí depois chegou umas criancinhas que era sobre de robótica, né? Tipo, pra criar um jogo e apresentar. Em vez de falar que eu fiz com esses materiais, eu fiz com isso, não, eu falei, cara, vocês não são desenvolvedores, vocês são crianças. Aí eu apresentei o jogo e fiz elas jogarem, pô. É isso, você tem que olhar pro teu público. E eu também tenho que melhorar muito ainda nisso. Mas aí você tem que entender isso. E eu não gosto de olhar para uma apresentação como forma de ser uma apresentação para fazer na escola. Eu gosto de encarar como uma oportunidade de melhorar e de futuramente, quando eu estiver falando para mais pessoas, cara, fazer uma apresentação muito boa, mano. E um tópico, cara. E eu comecei a melhorar, cara. E quando eu fui para uma outra escola no meio do ano, eu também, a única apresentação que eu tive lá, a professora me elogiou. Ela elogiou a minha voz, que eu conseguia vocalizar muito, né? Eu pensava em falar até o final da sala e ela elogiou isso. Não muitos, mas
mais outras duas pessoas elogiaram minha voz, que era de locutor. Eu acho um bom elogio, ainda mais porque eu quero melhorar em fala em público. E na minha outra escola, que eu também fiz, que é só até o meio do ano, a primeira apresentação que eu fiz, cara, foi também muito boa. Tipo, caralho, mano, tanto de gente que me elogiou. A professora também me elogiou. E outra professora também me elogiou, cara. Foi uma apresentação do Nicolau Maquiavel, cara. Cara, e depois meu apelido ficou Maquiavel. Porque a apresentação foi tão boa, tão marcante, cara, do Maquiavel, que ficou como meu nome, mano. Cara, e é muito da hora, cara. É ver que tu melhorou, perceber que aquela timidez era uma barreira, cara, imaginária, quase irreal, mano. Mas eu também tenho muitos erros. Geralmente, há um tempinho, eu venho fazendo minhas apresentações com pensamentos divagantes, né? Eu vou pensando, imaginando como eu quero a minha apresentação. E é engraçado, uma outra apresentação que eu fiz na de inglês, cara. Era uma curta, eu pensei nela no banho. Aí eu falei, e a coisa mais marcante que falou era sobre sono. É, bad sleep, big não sei o que. Bad sleep, small, good sleep, big. Porque acontece um processo de crescimento, sabe, daquela peça. E cara, aí todo mundo riu. E nas minhas últimas apresentações também riram. Eu tô gravando isso porque eu tenho uma apresentação dia 5, bem curta, 1 minuto, 1 minuto e meio. Só que eu quero deixar marcante também, cara. Eu quero melhorar em outros pontos. Que é isso que eu falta em mim. Cara, tem muito ponto bom, beleza. Às vezes eu lanço umas piadas e tá muito bom. Mas também, cara, eu tenho que melhorar no meu storytelling, na minha modulação vocal, às vezes que eu acho ela muito flat, muito enjoativa, sabe? E também na minha dicção, as pessoas têm que ouvir. Só que também, cara, quarto ponto, eu tenho que fixar na mente da pessoa, não só ser entretenimento, engraçado, mas fixar a ideia que eu tô apresentando na mente da pessoa. E é nisso que eu quero melhorar e eu vou melhorar. A, a, e nessa questão, cara. E a próxima apresentação é sobre empirismo. E eu fiquei numa parte sobre resolver problemas com empirismo. Mas eu não vou pegar muito essa parte, vou pegar. Cara, eu quero dar um exemplo, mano. Eu imagino assim, ó. Eu chegando, eu introduzindo. Aí eu crio uma situação problema do empirismo. E eu pergunto para o pessoal lá da sala. Eu não sei se eles vão responder ou não. Mas se não, se todo mundo ficar calado, eu vou falar, sei lá, do A, B, C e resposta D. Aí eu falo eu mesmo. Eu falo, então vocês estão vendo? Isso aqui é o empirismo. É a observação das coisas, com base nisso você entende elas. E você pode aprender com base na observação disso. Então você quer aprender, como eu, a girar a bola no dedo. Eu comecei a observar que ela tem que ficar no dedo, obviamente. Eu tenho que começar a girar, a girar. E eu comecei a observar algumas pessoas que giravam bola, então nem vi nenhum vídeo. Geralmente quando eu quero aprender, vejo logo algum vídeo no YouTube. Mas esse não, eu aprendi na marra. Ou andar de. Sei não, andar de bicicleta não, vamos ver. Que uma planta precisa de água. Você observa. Se ela fica sem água, ela começa a morrer. Depende da planta, mas. E se ela com água, ela fica melhor, mais verde, mais florida. E só que eu tô pensando nessa apresentação, rapaziada. Tipo, teve uma depois que eu saí daquela escola que eu fiz isso, que eu quis perguntar para as pessoas
Só que ninguém respondeu, cara. Tipo, cara, foi uma das piores apresentações que eu fiz. Não por mim, mas pela plateia, cara. Tipo, mano, aquelas pessoas pareciam mortas, cara. Parecia que ninguém queria estar ali, mano, de verdade. Eu até tive que perguntar especificamente pra professora e ela mal conseguiu responder uma pergunta básica sobre um estilo de filme, qual acho que ela já assistiu, cara. Aí, eu tô pensando aqui, eu vou fazer essa pergunta porque eu preciso me conectar. E uma coisa boa, cara, eu vi num vídeo curto, de olhar pra esse lado e pra aquele lado. E aí você começa a também andar pela sala, não só ficar num lugar, a gesticular com as mãos, a ter postura, a modular a sua voz. E também, só que eu também, como falei, eu tenho que modular a minha voz. Uma hora atleta tem que mais estar energética, outra hora mais calma. Eu tenho que dar pausas. Às vezes eu fico com muita baba aqui na minha boca. E ela fica na minha garganta e ela fica muito flat, sabe? Mas eu tô pensando nisso num pensamento tipo de imagine que. Tananã, tananã. Aí eu concluo. E isso é empirismo. Eu fixo na mente da pessoa isso. Sabe o que é empirismo? Ah, agora eu sei o que é empirismo. E é a observação. Nossa, achei isso muito legal. Vou usar na minha vida. Vou levar isso comigo. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Já deu, vai dar 12 minutos de vídeo. E é isso que eu quero passar para vocês. E uma coisa legal também é que meu pai muitas vezes disse, né? Se prepara no espelho. Vê tua postura, tua voz. E é muito importante isso. Preparar sua apresentação no espelho. E a segunda coisa, cara, anota isso, que não sou eu que estou dizendo, mas muita gente. Visualiza na tua mente aquela apresentação que tu tá fazendo dando muito certo, mano. Tipo, não é colocar um peso muito grande na tua apresentação, mas visualizar como ela quer a reação do público, a piada que você vai fazer em tal momento, o que você tá falando. Cara, isso dá muito certo, mano. Eu tô falando. Já visualizei, eu escrevia como eu passava tipo da mente. Ah, eu pensava, sei lá. Então eu vou falar A, depois eu vou falar B, eu vou citar tal história, vou fazer tal piada. Aí depois eu transcrevia, né, pro caderno, às vezes não. E sempre, e agora vindo aqui e treinando no espelho. Rapaziada, é isso. Eu quero falar que treine, não encare a apresentação. Não queira correr de apresentações. Treine elas, com o tempo você vai perder a timidez em qualquer lugar que você for. Talvez eu não tenha muita bagagem para falar com isso, porque talvez o máximo de pessoas que eu já apresentei foi 50, 60 pessoas para a escola. Eu ainda fico muito não, mas ansioso. E se você perceber também, você começa ansioso, mas com o tempo você vai falando, e aí depois vai passando, né, aquela ansiedade, você já se desinibe, ficar desinibido, já começa a falar, desentrosar. É isso, pessoal. Eu quero que vocês também tenham uma boa apresentação, quem tiver aí.